Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês sobre regulação emocional, tá? E o que é a regulação emocional? A regulação emocional nada mais é do que a gente está tentando lidar melhor com as nossas emoções, conviver com elas de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, sem ignorar, sem rejeitar, sem fingir que elas não existem, justamente porque a gente já entendeu no nosso primeiro vídeo que isso não é o melhor caminho, que isso não funciona e que muito pelo contrário, isso só nos prejudica, tá? Então, com a regulação emocional, a gente consegue compreender como que a gente pode estar fazendo isso na prática, né? Então a gente começa a sair da teoria para ir para a prática. Então nesse vídeo eu vou estar explicando para você o porquê, como que a gente faz isso, o porquê que isso é importante, desenvolver essa habilidade de regulação emocional e principalmente eu vou estar compartilhando com vocês também algumas técnicas, algumas habilidades que são treináveis, que a gente vai aplicando ali no nosso dia a dia para que a gente possa estar desenvolvendo essa habilidade, treinando essa habilidade e ficando bom nisso aí. E primeiramente eu gosto de explicar que a regulação emocional não é uma habilidade que a gente treina com o objetivo de controlar as nossas emoções, tá? Porque é impossível a gente controlar as nossas emoções, porque como eu expliquei no primeiro vídeo, as nossas emoções elas são fisiológicas, tá? A gente não controla. Eu gosto de dar o exemplo aqui, a analogia de que é igual o xixi, tá? A gente consegue controlar o xixi? A gente consegue prender o xixi ali até certo ponto, né? Mas chega uma hora que a fisiologia ganha. Por quê? Porque a gente não tem controle, né? Então a gente não consegue falar assim, agora eu quero fazer xixi, agora eu não quero fazer xixi. A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque é fisiológico, tá? As nossas emoções são a mesma coisa. Por mais que às vezes a gente consiga prender elas ali, por mais que a gente consiga às vezes reter elas de alguma certa forma, a gente não consegue fazer isso por muito tempo não, tá? Então é uma baita de uma ilusão aí, não funciona. Eu gosto de brincar que a fisiologia sempre vai ganhar. Tá? Então não adianta a gente entrar nessa guerra aí porque a gente vai perder. Então é importante que a gente entenda isso, que não tem como a gente estar controlando as nossas emoções, mas tem como a gente estar colocando elas no seu devido lugar, assim, para que elas não possam, né, achar que elas são a dona ali da parada e tudo mais, né? A gente consegue estar tentando ensinar as nossas emoções quem está no comando. Né? E eu gosto de usar uma analogia para a gente entender como que a gente pode estar lidando melhor com as nossas emoções, sem rejeitar elas, sem ignorar elas, mas entendendo que todo mundo dentro aqui da gente aqui, vamos imaginar que dentro de nós temos um mundo, precisa ter a sua determinada função, assim, o seu determinado lugar, né? Cada um tem que fazer a sua parte ali, sem invadir a parte do coleguinha, né? Sem ter essa falta de respeito aqui, essa invasão aqui. A gente precisa ensinar que todo mundo aqui dentro da gente respeite o seu devido lugar, a sua devida posição. E tem uma analogia que eu gosto de explicar isso. Por exemplo, a analogia do ônibus, né? Imagine que você é uma motorista ali, um motorista de ônibus, tá? Então, qual é a sua função? Dirigir o ônibus, levar o ônibus do ponto A ao ponto B, né? Obedecendo ali as regras de trânsito, as regras da sua empresa, né? Você precisa ficar atento ali ao sinal vermelho, ao sinal de velocidade ali, a placa de velocidade, né? Você precisa dirigir em segurança para que os passageiros ali não tenham nenhum risco de vida, para que você não tenha nenhum risco de vida, né? Você precisa ficar atento ali aos pontos de ônibus, né? Para ver se passageiros vão dar sinal para entrar. Então essa é a sua função, tá? Agora imagine que os passageiros que vão entrando no ônibus são as suas emoções, tá? Elas precisam entrar ali, né, pela porta, passar pela roleta, sentar ali nas cadeirinhas e elas vão ficar ali. Quem já pegou o ônibus sabe que os passageiros podem ser bem bagunceiros, assim, bem barulhentos, né? Podem ter gente cantando, tem gente conversando, falando, tem criança chorando, tem gente gritando, tem gente xingando o motorista, tem gente fazendo um monte de coisa, né? E tem gente falando, indo perguntar para o motorista onde tem que descer, onde é a rua tal e tudo mais. Mas qual é a função do motorista? Tentar manter o seu foco, né? Manter ali sua atenção, a sua concentração, independentemente do que está acontecendo no interior do ônibus. Essa é a função do motorista. Agora, vamos imaginar que esses passageiros são as nossas emoções mesmo ali, né? E as nossas emoções, elas também podem ser bem barulhentas, elas podem ser bem, né? Elas podem nos xingar, elas podem fazer um auê aqui dentro da gente. Mas nós somos o motorista, né? Então a gente precisa manter o nosso foco ali, a nossa concentração, independentemente disso tudo ali, né? Que tá acontecendo. Agora imagine que um passageiro do ônibus resolva, assim,
virar pra você e falar, olha, sai daí do volante que agora é eu que vou dirigir isso aí. Né? Que atitude você acha que o motorista assim, do ônibus teria que fazer? Você acha que o motorista do ônibus tem que sair, deixar o passageiro assumir, assim? Qualquer passageiro que virar pra ele e falar assim, olha, eu quero sentar aí, agora quem vai dirigir sou eu. Você acha que o motorista vai deixar isso, assim? Você acha que é o correto? Quais riscos, assim, isso pode ter se isso fosse possível, assim, né? Se qualquer passageiro pudesse assumir o ônibus, independentemente se sabe dirigir, se tem carteira de habilitação, independente. Imagina, muitos riscos, né? De várias formas. Então, qual seria a atitude melhor do motorista? Não, olha, você precisa entender que eu sou o motorista, eu que tenho essa função aqui, essa é a minha função, eu que sou habilitado para essa função, e a sua função é ficar depois da roleta em segurança, sentado no seu devido lugar, né, para que a gente possa chegar no nosso destino ali, para que a gente não possa ter nenhum problema. Assim a gente precisa aprender a fazer também com as nossas emoções. A gente não pode deixar que as nossas emoções se achem no direito de sentar no controle ali do ônibus e querer dirigir o ônibus pra gente, sendo que essa não é a função delas, né? Não é a função das nossas emoções fazer isso. Então a gente precisa aprender a ter essa conversa com as nossas emoções. Olha, a sua função é essa é a minha função, né? Quem tem que dirigir aqui o ônibus é eu, não é você. Então você precisa ficar no seu determinado lugar, aguardar, né, sentar aí e a gente vai vendo como que a gente vai chegar ali no nosso destino, né? A gente vai vendo formas de deixar tudo bem, tá? Então, essa analogia é pra gente entender o que é a regulação emocional. A regulação emocional nada mais é do que a gente colocar, ter o entendimento de quais são as nossas funções dentro da gente, assim, né? Do que cada coisa tem a sua determinada função dentro da gente, né? Justamente para que a gente não deixe ficar desorganizado, sabe? Para que a gente não deixe emoções que têm uma determinada função assumir outra função, né? Porque aí a gente começa a ter uma bagunça dentro da gente, a gente começa a ter uma desorganização dentro da gente, e aí essa desorganização ela favorece para que a gente tenha sérios problemas, o que não é o ideal, o que não é o legal ali para nossa saúde.